O Warren Buffett é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores autoridades quando falamos sobre investimento, principalmente investimento em ações. Ele é uma pessoa aí que já trilhou um caminho extremamente bem sucedido investindo em ações e recentemente ele fez uma seguinte declaração: eu não investiria em bitcoins nem se eu conseguisse comprar todos os bitcoins do mundo por 25 dólares. Essa, sem sombra de dúvidas, é uma declaração muito polêmica e eu quero comentar um pouquinho sobre essa declaração aqui com vocês. Comentar um pouquinho sobre talvez a visão do Warren Buffett sobre o Bitcoin e comentar também um pouquinho se eu concordo ou se eu discordo da declaração do Warren Buffett. Então, se você é uma pessoa que já estudou sobre Bitcoin ou quer aprender mais sobre Bitcoin, fica até o final desse vídeo que eu garanto para você que irá valer muito a pena. Bom, antes da gente falar sobre a declaração do Warren Buffett, talvez tenha umas pessoas que caíram de paraquedas nesse vídeo aqui e não saibam muito bem quem é o Warren Buffett. O Warren Buffett, na minha opinião, é o maior investidor de todos os tempos. Ele investe no mercado há mais de 80 anos. Ele começou a investir no mercado de ações dos Estados Unidos quando tinha 11 anos de idade. Hoje ele tem 93 anos de idade. Então, uma pessoa que ele passou por diversos momentos diferentes da economia dos Estados Unidos, assim como também diversas crises, além também de ver a alteração e mudança de várias empresas, né? Num período onde as empresas que eram mais valorizadas eram indústrias, depois passaram a ser empresas de serviço e depois migraram para ser empresas de tecnologia, como é o atual cenário que a gente vive, e tudo isso daí o Warren Buffett passou e ele viu essas mudanças. Ele viu mudanças do setor bancário nos Estados Unidos, ele viu mudanças de empresas gigantescas falindo porque não conseguiram mais atender o cliente como ele gostaria de ser atendido e startups tomaram o lugar dessas empresas gigantescas. E através dos seus investimentos ele conseguiu aí se consagrar e ter um patrimônio pessoal superior a 100 bilhões de dólares e entrar na lista de top 10 pessoas mais ricas do mundo da Forbes desde lá de 2000. E inclusive já foi considerado aí durante alguns meses a pessoa mais rica do mundo. Ficou ali na frente do Jeff Bezos, ficou na frente do Bill Gates, o Elon Musk nem aparecia na lista quando a gente olha nesse período ali de 2008, 2009, que foi esse período que o Warren Buffett ficou na lista como a pessoa mais rica do mundo, segundo a revista Forbes. Então realmente o Warren Buffett é uma pessoa assim que a gente tem que considerar que ele tem muito know-how, muito conhecimento, mas lógico que como toda pessoa, cada um vai ter a sua teoria e terão pessoas que vão estar corretas e terão pessoas que vão errar. Eu não quero, pelo amor de Deus, me colocar numa posição aqui como me achando superior em questão de conhecimento em relação ao Warren Buffett, porque isso seria uma tremenda de uma blasfêmia. Eu, de forma alguma, tenho mais conhecimento sobre investimentos atualmente do que o Warren Buffett, que tem uma carreira aí de mais de 80 anos investindo, enquanto que eu não atinjo nem 10 anos investindo no mercado financeiro. Porém, a gente tem ali todo o direito de poder discordar das outras pessoas, afinal, vivemos numa democracia, onde cada um pode estar expressando a sua opinião. E eu discordo veementemente desse comentário do Warren Buffett, e eu vou explicar para vocês o porquê que eu discordo dele. O Warren Buffett, ele sempre foi uma pessoa que ele se posicionou e falou que ele só investiria em ativos que geram lucro para ele ou fazem distribuição de dividendos. Então, quando a gente olha, por exemplo, no mercado de ações, quando a gente olha para o mundo dos investimentos, tem uma teoria no mundo dos investimentos que diz que em momentos de crise, um ativo que vale muito a pena de ser investido é o ouro, por causa que o ouro é como se ele fosse uma reserva de valor. Se acontecesse a maior catástrofe econômica possível e nenhuma moeda valesse mais tanto quanto vale hoje em dia, o dólar desvalorizasse totalmente, o peso argentino, o real, o euro, qualquer moeda simplesmente perdesse a sua importância, provavelmente a gente voltaria a utilizar o ouro como uma moeda de troca. Então, seguindo essa teoria, em momentos de crise, o ouro sempre mostrou uma commodity que se valorizou demais em momentos de crise, porque muitas pessoas investem no ouro. E Warren Buffett sempre se posicionou indo totalmente contra essa teoria de investimento no ouro, só que há não muito tempo atrás, mesmo ele sempre se declarando, falando que ele jamais investiria em ouro, porque o ouro não gera lucro, muito menos faz distribuição de dividendos, ele investiu em algumas empresas mineradoras de ouro. Então, ele mesmo que ele fosse contra essa teoria de investir em ouro, no momento de crise ele viu que era uma oportunidade poder estar investindo numa empresa mineradora de ouro, que no final das contas acabaria dando na mesma, porque quem investe diretamente no ouro vai se valorizar do aumento do preço do ouro, e quem investe numa empresa mineradora de ouro vai se beneficiar porque aquela empresa vai vender aquele ouro que subiu de preço cada vez mais caro, por consequência vai conseguir aumentar a sua
receita e aumentar o seu lucro líquido. Agora falando especificamente sobre o Bitcoin. O Bitcoin ele surgiu como sendo um meio de transferência de pagamento, um meio de troca para poder estar sendo utilizado totalmente descentralizado, onde você não precisaria ter o intermediário privado como um banco, muito menos o intermediário público como o governo. É uma maneira de você conseguir manter a sua privacidade ali como sendo um dos principais critérios. É você pegar, você fazer um pagamento, você transferir dinheiro para alguém e ninguém ficar curiando para quem que você transferiu ou a quantia que você transferiu. Esse que é o principal propósito do Bitcoin, esse é algo descentralizado, onde governo nenhum ou empresa nenhuma vai ter controle para poder ver o que cada uma das pessoas está tendo ali. Você conseguir manter a sua privacidade financeira basicamente só para você e para aquela pessoa que recebeu o dinheiro que você transferiu. E o Bitcoin, antigamente a gente poderia ver ele como o Bitcoin pode ser isso, o Bitcoin pode ser aquilo. Hoje em dia eu acredito que o Bitcoin já não pode mais ser aquilo. O Bitcoin já é uma realidade. O Bitcoin ele já foi aceito como uma moeda que está em circulação, uma moeda que você pode fazer pagamentos no McDonald's que você vá, lá na República de El Salvador, já é uma moeda comum que você pode utilizar como meio de pagamento. E também a gente já tem aí um projeto de lei que está rodando no México, que está para ser aprovado, está aí no processo de aprovação na Câmara dos Deputados do México, que também quer tornar o Bitcoin uma moeda legal para poder estar circulando no México. Então hoje as nações, os países, os políticos estão olhando para o Bitcoin como realmente uma realidade. O ápice do Bitcoin, o máximo que o Bitcoin pode estar atingindo, o ápice do Bitcoin, o que ele pode estar atingindo é ele substituir todas as moedas do mundo e todo mundo passar a utilizar o Bitcoin como meio de troca. Então, a gente ao invés de usar real, passa a usar Bitcoin, a gente pode fazer uma transferência internacional na hora, sem pagar taxa de câmbio, sem pagar taxa de nada para nenhum banco. Você consegue estar fazendo um pagamento para alguém lá nos Estados Unidos de forma rápida, prática e barata. Você consegue pagar alguém lá na China de forma rápida, prática e barata, assim como receber também dinheiro. Hoje, com o mercado globalizado que a gente vive, tem, por exemplo, hoje muitos profissionais da área de TI que trabalham para empresas de fora, mas moram aqui no Brasil e recebem em dólar. Uma parte do salário que eles recebem, infelizmente, acaba ficando no meio do caminho porque é pago de taxas para aquelas empresas que estão transferindo dinheiro, aqueles bancos que vão fazer a transferência do dinheiro, o que é péssimo para a pessoa porque é uma desvalorização daquele dinheiro que ela recebe como salário. Agora imagina se o pagamento fosse feito através de Bitcoin, você teria ali uma maneira muito mais prática, barata e eficiente de realizar esse tipo de pagamento. Então, eu acho que o ápice que o Bitcoin pode estar atingindo é se a gente chegar nesse patamar. Para poder alcançar isso daí, eu acredito que tem que acontecer duas coisas. A primeira, todos os governos determinar o Bitcoin, ou pelo menos, não precisa ser necessariamente todos, mas pelo menos a maioria, aqueles mais importantes, determinar o Bitcoin como sendo uma moeda de cunho ali para poder circular no seu país, uma moeda vista aos bons olhos e que todo mundo pode estar aceitando. Essa é uma alternativa que eu acho muito difícil de acontecer, porque basicamente os governos optam por fazer isso, eles vão estar abrindo mão de um dos principais monopólios que eles possuem, que é o monopólio sobre a moeda, de ser o único fabricante de moeda, de ser a pessoa que tem todo o controle sobre a moeda que circula dentro de um país. Se eles abrem mão disso, eles vão estar perdendo uma das coisas que eles mais gostam de ter controle sobre, que é o dinheiro no seu próprio país. E a segunda opção aí que eu acredito que tem que acontecer para a gente poder alcançar esse ápice que eu citei para vocês é se nós, usuários da plataforma, ou então entusiastas da plataforma, ou até mesmo pessoas que vão começar a se interessar pelo Bitcoin agora, passar a aceitar o Bitcoin como meio de pagamento e passar a utilizar o Bitcoin também como forma de pagamento. Se todos nós começarmos a aderir ao Bitcoin de forma natural, vai acontecer que o Bitcoin vai ganhar cada vez mais relevância dentro de cada país e com isso ele vai alcançar esse ápice que eu citei para vocês. Embora eu acredite que é possível disso acontecer, mas ainda levaria muito e muito tempo para que isso aconteça. Hoje eu acredito que o dólar continua sendo uma hegemonia quando a gente olha como uma moeda internacional e o real vai continuar sendo, por enquanto, a moeda em circulação aqui no Brasil. Mas realmente é algo que é possível, mas a gente tem que colocar na balança, né? O possível e o provável. E é possível disso acontecer, mas é provável? Eu não diria que é 100% provável, mas eu diria que sim, tem uma alta probabilidade de acontecer isso que eu citei para vocês. Bom, por este motivo que eu discordo dessa declaração do Warren Buffett, temos que lembrar que o Warren Buffett ele tem uma mente de investidor que ele gosta de investir em empresas de valor, ele olha as coisas
E ele até já fez em várias declarações, ele sempre falou que ele só investe naquilo que ele conhece e naquilo que ele entende. Até mesmo por isso que ele não investe em empresas de tecnologia, como Facebook, Microsoft, a Intel, todas essas empresas de tecnologia, ele nunca se interessou em investir porque ele basicamente não entende o modelo de negócios. Então, basicamente, talvez a maneira que ele pensa seja uma maneira que ele não consiga compreender o Bitcoin e como que funciona o Bitcoin. Talvez para ele seja algo que é vazio, talvez seja algo que é basicamente uma bolha. Então, cada um tem a sua maneira de pensar e não é só porque ele é o Warren Buffett, lógico, nós temos que respeitar e ponderar sobre tudo que ele fala por causa da sua experiência, da sua expertise no mercado financeiro, mas ele pode ter a opinião dele, assim como nós podemos ter a nossa. Agora eu quero a sua opinião, eu quero que você deixe aí nos comentários se você concorda com essa declaração do Warren Buffett ou se você concorda um pouquinho mais comigo. Vamos ver quem ganha essa disputa aí, se é eu ou o Warren Buffett. Bom, este foi o vídeo, eu espero que todos vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui embaixo no gostei. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva e, lógico, ative também o sininho de notificações, que aí você vai ter certeza absoluta que você nunca vai perder nenhum vídeo nosso que for ao ar, porque você vai ser sempre avisado assim que o vídeo subir. E claro também, se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe esse vídeo para pelo menos 2 pessoas, para que o nosso canal possa chegar em cada vez mais pessoas e possamos atingir o nosso objetivo máximo, que é compartilhar o conhecimento sobre finanças, sobre educação financeira para cada vez mais pessoas e mudar a realidade do Brasil. Agradeço demais se você assistir esse vídeo até o final e tchau, tchau, nos vemos no nosso próximo vídeo.